Meus irmãos, a ciência moderna ela já é enfática e categórica em afirmar a existência do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A ciência ela já consegue entender, não é de hoje, que de fato Jesus veio, nasceu, né? Existiu de fato, né? Ele existiu. Eles conseguem hoje entender isso, até porque as evidências são grandes. Mas a gente pode até achar que isso é bom e benéfico para nós, e como é bom, e é histórico, porque há um entendimento de que, de fato, Jesus existiu, extraordinário, até porque até a ciência tem se rendido, né? E entendido de que o fato de que Jesus, de fato, existiu, né? Isso é bom. Porém, queridos irmãos, nós não podemos comemorar muito, porque o Jesus que a ciência moderna acredita difere em grande parte daquilo que nós acreditamos, né? Diferente, se assemelha em algumas características, em alguns pontos, mas difere daquilo que é principal do que eles acreditam. É diferente. Por isso nós não podemos comemorar, embora se pareça em algumas, como disse, algumas evidências, mas a gente não pode ficar feliz e contente porque é diferente daquilo que a gente acredita. O Jesus que nós acreditamos é diferente do que a ciência moderna acredita, né? E por isso que nós não devemos comemorar. Por isso que eu e você não devemos comemorar. Embora, queridos irmãos, eles acreditem que Jesus nasceu, filho de José, que Jesus era carismático, que Jesus curou bastante gente, que Jesus teve seus discípulos, né? Teve bastante pessoas que o seguiam, né? Embora eles acreditem que Jesus, de fato, ali esteve, né? De certa forma, ele teve uma fama ali, mas que morreu, foi crucificado pelo governador Pôncio Pilatos, ali no Império Romano. Eles acreditam, nós cremos também, porque a palavra diz isso também, irmãos. Mas qual é a diferença, então, entre o Jesus que essa ciência moderna acredita para que aquele que eu e você acreditamos? Se talvez, e aqui a gente está dizendo os pontos que se assemelham, olha, nasceu José, foi o pai, ali ele veio na terra, ele teve muitos discípulos, era carismático, curou muitas pessoas. Mas qual a diferença hoje entre o que a gente acredita, o Jesus da nossa Bíblia, para o que a ciência hoje está acreditando, irmãos? Qual que é? Duas coisas, resumido em duas palavras. Concepção e que mais? Ressurreição. Esses dois, irmãos, itens, esses dois fatos que a gente acredita, a ciência ainda não consegue entender. Não entendem esses dois fatos. Por isso eu digo, não comemoremos, porque difere do Jesus a qual nós estamos aqui inseridos na palavra. E a gente não pode comemorar, eles não acreditam, irmãos, na concepção. O que é concepção? A forma com que Jesus foi concebido e nasceu. E ressurreição, a palavra por si só já diz que ressurgiu dos mortos. Não acredita. Isso eles não acreditam, irmão. Eles só acreditam em uma palavra famosa em que eles colocam, é o Jesus histórico. O Jesus histórico que veio, nasceu de José, é pai de José, e que realmente teve uma fama, certa fama, curou pessoas, e esteve ali vivendo naquela metade, primeiro século ali, mais ou menos, e que realmente houve uma fama e que depois foi morto, crucificado por Pôncio Pilatos. Mas, irmãos, é só nesse Jesus histórico em que eles acreditam que hoje há uma disseminação muito grande nas universidades brasileiras e mundiais desse Jesus histórico. Isso está se alastrando muito. As pessoas estão ensinando sobre esse Jesus, mas não estão ensinando aquilo que realmente deveriam ensinar, que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e que morreu, mas que ressurgiu ao terceiro dia. E infelizmente isso tem acontecido, irmãos. Eles aos poucos têm minado a realidade e a verdade dos fatos. Isso é muito ruim. Não se podemos comemorar isso, irmãos. Não podemos de forma alguma. Eles querem tirar a soberania de Jesus Cristo. Querem dizer que ele só foi apenas um homem. Somente um homem que veio, fez ali o seu papel, viu muitas pessoas o seguiram e depois morreu, ponto. Não foi assim, não é, irmãos? Jesus veio, foi o Espírito Santo ali no ventre de Maria, nasceu, viveu, foi batizado, viveu ali o seu ministério, depois ele
teve que fazer algo por nós. E hoje nós estamos aqui para celebrar. O que ele fez? Morreu por nossas vidas, mas que ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Venceu a morte para a glória de Deus. Nós não podemos, irmãos, ser coniventes com isso. Acreditar somente em parte não dá certo. Não dá certo, irmãos. E nem é correto acreditarmos somente em uma parte. Por isso, irmãos, nós não devemos nos iludir com o que está sendo dito hoje. Com o que está sendo dito por aí, do nosso amado Jesus Cristo. Isso tudo, irmãos, são mecanismos para que criem-se ilusões e que acreditemos nisso e que fiquemos ali coniventes. Isso é uma ilusão para maquiar a verdade que está explícita na nossa palavra. O que você deve fazer para não cair nessas mentiras é aquilo que nós sempre temos dizendo e enfatizado, é estar estribado apenas na palavra de Deus. Esse é o nosso estribo, é o caminho. Esse, irmãos, é a palavra, que você sempre esteja nela, para que não caia nessas mentiras. É imprescindível nós estarmos alicerçados e estribados na santa e gloriosa palavra de Jesus Cristo, hein, irmãos? Glórias a Deus, irmãos, porque na oração que Jesus faz antes de ir para a cruz, em João 17, ele ora por mim e por você. Ele ora por mim e por você, e ali o que ele fala com o Pai? Ele está orando ao Pai. João 17, versículo 17, ele está com o Pai. Antes de ir para a cruz, ele ora ao Senhor. Ele ora por mim e por você, ora por aquela geração de discípulos, e o que ele diz no versículo 17? Santifica-os, Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha só, irmãos. Ele mesmo orou para que eu e vocês nos estribassem realmente na verdade. Qual é a verdade hoje, irmãos? É a palavra de Deus. A palavra, irmãos, Jesus está orando ao Pai, dizendo, Pai, santifica o Senhor na verdade. Antes de ir para a cruz, ele já sabia que viriam esses enganadores. Ele diz, Senhor, santifica-os na palavra, papai. E ele completa, a tua palavra é a verdade. Está acompanhando, Ana Júlia? Aí, ó. Então, irmãos, a tua palavra é a verdade. É assim, queridos, que nós devemos nos comportar, nos estribando sempre na verdade. Quem é a verdade? É a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Porque no meio de tantas mentiras, meias verdades que nós ouvimos por aí, irmãos, nós precisamos estar atentos, ficar atentos a isso. Por isso o Pai nos diz para nós estarmos vigilantes a toda e qualquer situação. Esteja vigilante, preserve dentro do teu coração somente a verdade que está contida nas páginas da Bíblia, irmãos, e que a ciência moderna tem que esconder, mas que nunca, jamais vai conseguir esconder a verdade. Jamais eles vão conseguir, irmãos, esconder a verdade que nós acreditamos. Qual é a verdade, irmãos? Que desde muito tempo tenta-se diminuir e desmerecer o nosso Senhor Jesus. Não é de hoje que eles estão tentando diminuir quem Jesus foi, quem Ele é. Muito tempo já eles estão tentando diminuir a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão tentando, irmãos, mas eles não vão conseguir, irmãos, porque nós estamos alicerçados na palavra. Qual é a verdade que a Bíblia nos ensina? Que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Viveu seu ministério 3 anos e meio, e que ressuscitou dos mortos, ao terceiro dia. Essa é a verdade, irmão. É nesse Jesus que precisa se acreditar, não em um Jesus histórico que está por aí. É nesse Jesus. Se não acredita em Jesus por completo, é melhor não acreditar. E desde muito, como disse, irmãos, isso tem acontecido. Continue aberto em 1 João. Esse é o texto e nós continuaremos explanando ele, os primeiros 3 versículos. Porque, irmãos, ali está contido algo que o próprio João enfatiza. A preocupação de João era a mesma minha e a sua, de que pessoas e doutrinas se apoderassem tão grandemente, se alastrasse como pólvora, e que realmente as pessoas viessem a acreditar. Essa era a preocupação e o medo de João. E nós estamos diante, é claro, do texto que nós lemos no começo, 1 João, capítulo 1, irmãos. É João quem escreve essa epístola, assim como as demais. E ali, irmãos, nós acabamos de ler muitas coisas que ele disse, mas ele estava vivendo um contexto que nós estamos vivendo também, aonde, irmãos, doutrinas haviam naquela época que tentavam diminuir a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava enfrentando já, a primeira geração apostólica já estava enfrentando, irmãos, essas mentiras heréticas que vira e mexe surgiam para minar, para fazer com que Jesus diminuísse do céu da sua soberania. Já está enfrentando. O discípulo amado, João, já enfrentava apostasia e heresias.
E ele, como um dos discípulos de Cristo, precisava se posicionar. E nós precisamos, irmãos, se posicionar e não estar conivente com isso, e não bater palmas, aplaudir para esse Jesus que eles estão querendo colocar, irmãos, nas pessoas. Nós devemos estar orando e ser tristes e nos posicionar, irmãos, porque desde já, João já nos enfatiza nessa primeira carta, ele já está dizendo para nós algo muito importante. E ali ele desmistifica aquilo que muitos estavam já duvidando em seus dias. O que era? Querendo não acreditar na soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. De que forma ele faz isso? Ao colocá-lo lá no princípio de todas as coisas. E no primeiro versículo, a qual nós lemos essa manhã, que a Ana Laura acabou lendo, o que está dizendo no começo? O que era desde o princípio. O que era desde o princípio. Ora, irmãos, olha só. Que coisa linda! Olha só onde João está colocando o nosso Senhor. Ele está se referindo a Jesus Cristo, o que era desde o princípio. O que é o princípio? É o começo de tudo. Ele está dizendo, irmãos, que o Jesus, nosso Jesus, já existia antes mesmo do seu nascimento. Mostrando, irmãos, que Jesus é Deus, é soberano, pois ele já estava no princípio. Qual é a tradução que temos aí? Diferente, né? No princípio, no começo. Não é? Algumas traduções diferem aí, não é, irmã? Mas a essência é a mesma. O que era desde o princípio. João deixa claro mais ainda, querido, esta informação, pois a palavra ela sempre vai nos trazer clareza. Sempre a palavra vai nos trazer clareza. No evangelho que ele também escreve, o Evangelho de João, que João escreve também, leva o seu nome. E se você é assíduo às nossas reflexões bíblicas, nós estamos estudando exatamente o livro de João, o Evangelho de João, nós estamos refletindo. E se mesmo assim você já deve ter folhado esse Evangelho e visto contido naquele Evangelho certas verdades, certas clarezas que o próprio João escreve ali nesse Evangelho. E já no primeiro versículo do capítulo 1, ele já deixa claro, mais uma vez, aquilo que ele está dizendo nesta carta, ele diz também no começo do seu Evangelho. O que ele está dizendo ali, irmãos? No princípio era o verbo, glória a Deus, ou a palavra, né? No princípio era o verbo. Até aí já seria suficiente, mas ele continua dizendo. O verbo, e o verbo estava com Deus. Olha só. Ainda se não for suficiente, vai continuar dizendo. E o verbo se fez, ou era Deus. Né, irmão? E ainda se não for suficiente, o versículo 2. E ele estava no princípio com Deus. E aí, para de uma vez por todas, esclarecer tudo para nós, o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E o que mais, irmãos? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Pronto. Ah, claro, irmãos. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, irmãos. Está vendo como João estava preocupado em esclarecer tudo, em exaltar o nome daquele que morreu por nós e que ressurgiu dos mortos. Ele estava ali, irmãos, dizendo claro para as pessoas dentro da sua escrita, de que no princípio era Deus, o verbo, Jesus. A palavra estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que lindo, irmãos. Então, irmãos, João estava enfrentando isso. Ele deixa claro, irmãos, toda a sua preocupação e precisa escrever para aqueles ainda que estavam duvidosos ou até mesmo estavam entrando em doutrinas que desmereciam e diminuíam o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava ali dizendo, irmãos, coisas claras através do Espírito Santo. E João estava confrontando, é claro, de uma forma as doutrinas heréticas que surgiam naquela época. Entre muitas delas, duas que destacam, que nossa amada até colocou no domingo passado, foi o gnosticismo, hein, irmão? O gnosis, o conhecimento, é a doutrina que já naquela época, no primeiro século, já estava se levantando pessoas contrárias àquilo que já estava posto, à verdade de Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. O que é o gnosticismo daquela época, irmão? Cria que Jesus, irmãos, ele
foi tomado por um anjo, né? Que eles falam o Heron, que Jesus, no momento do seu batismo, ele é tomado por este anjo, mas que pós o seu batismo, no momento em que ele vai ser crucificado, o anjo vai e o deixa. Olha que doutrina, irmãos, demoníaca e diabólica. Então, havia já essa disseminação, e muitas pessoas estavam sendo adeptas exatamente isso. Sendo que a verdade já estava ali, a vida e o verbo que se fez carne entre eles, já tinha ali estado com eles. Impressionante, irmãos, a crueldade, impressionante a incredulidade das pessoas. Outra que também estava na época é o docetismo. Ora, o docetismo acreditava que Jesus não era real, ele era um fantasma. Era um fantasma. Então, se era um fantasma, tudo aquilo que Jesus sofreu na cruz, tudo aquilo que ele padeceu, não foi real, foi irreal que Jesus. Olha só, desde muito tempo, irmãos, as pessoas estão tentando desmerecer o nosso Senhor Jesus Cristo. É o gnosticismo docético, que estava ali, irmãos, já enraizado. E João se levanta aí, escreve claramente este evangelho e as cartas para enfatizar que Jesus esteve com Deus. E hoje, meus irmãos, o que está acontecendo? Se já na época de João já estava vivendo esses momentos, essas doutrinas estavam se levantando, e hoje, como estamos? Você sabe que só se tem aumentado, né? O número de heresias, o número de doutrinas que tentam diminuir, desmerecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas doutrinas você já não conhece, né? Tantas seitas têm se levantado em nosso meio para desmerecer Jesus Cristo. Quantas, irmãos, estão por aí? Quantas tentam dizer que Jesus é insignificante? Quantas doutrinas você já não conhece que enfatizam isso, irmãos? Tantas outras têm sido surgidas em nosso meio, que já naquela época já estava, imagina hoje, como nós estamos. Dizer que Jesus só foi mesmo somente um profeta, um curandeiro, carismático, aí está tantas pessoas dizendo. Perceba também que, ao mesmo tempo, as pessoas nos param na rua, não sei se já parou você. Param você na rua e, de repente, eles te falam para entregar folhetos, né? E ali eles entregam 2 folhetos para você. Um folheto para dizer quem é Deus. E um outro folheto dizendo quem é Jesus. Já passou por isso, irmão? Isso tem se alastrado. Então quer dizer que nós temos um folheto, ele fala com categórico, em ênfase. Olha, esse folheto é dizendo quem é Deus. E esse folheto é dizendo quem é Jesus Cristo. Olha aí, meu irmão, confundindo as pessoas. Confundindo, irmãos. Sabemos que isso é uma grande falácia, é uma grande mentira. E nós não podemos, irmãos, cair nisso, e eles estão aí, todos os dias, nas ruas, pregando e falando mentiras, porque foram ensinados de uma forma incorreta, dentro de uma mentira, de um engano. Que coisa triste e terrível está acontecendo, irmãos. Sendo que, irmãos, não há desassociação entre eles, entre Deus e Jesus. João 10:30. Jesus ele é categórico que diz: eu e o Pai somos um. Pequeno versículo. O próprio Jesus, então, está dizendo: eu e o Pai somos um. Versículo 30 do capítulo 10 de João, o Evangelho, irmão. Então, Jesus está dizendo: eu e o Pai somos um, porque havia uma dificuldade dos judeus entenderem que Jesus estava ali exatamente como Filho de Deus. E Jesus estava dizendo: olha, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Esta era a dificuldade deles entenderem, irmãos, na época. Tanto é que no versículo seguinte, a reação deles, pós Jesus dar essa declaração, qual é que foi? Jesus fala: eu e o Pai somos um. E aí, no primeiro, o instinto deles e a primeira reação deles foi o quê? Abaixarem e pegarem pedras. Para quê? Apedrejar o nosso Senhor Jesus. Grande era a dificuldade de entendimento dos judeus, de conceberem aquilo que Jesus estava dizendo:
eu e o Pai somos um. Mas eles não entenderam. Quiseram pegarem pedras para apedrejar o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmãos. É claro que não podemos isentar o fato, queridos, que Jesus, é claro, deixa sua majestade. Nós sabemos, ele deixou, fez-se homem, sentiu dores, padeceu necessidades, chorou, teve sono, dormiu e que se entregou na cruz do Calvário. Mas ele deixa sua majestade. Não quer dizer que essa majestade não seja dele, porque quando ele vai e volta para o céu, ele está onde? À destra do Pai. Mas ele vem como homem, claro, sentindo dores, padecendo necessidades, tendo fome, chorando, como você e eu choramos. Mas ali ele estava, irmãos, ali estava desprovido da sua majestade, justamente para fazer a obra que ninguém faria por você e por mim, que é se entregar naquela cruz do Calvário. Assim como está no João também, o versículo 14, no primeiro versículo de João, Evangelho, hein, irmãos? E ali está dizendo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o mesmo verbo do primeiro versículo, que João diz que se fez, que era o verbo estava no princípio com Deus. Agora no versículo 14, irmãos, ele esclarece mais uma vez, do capítulo 1 de João, não é? E ali está dizendo, o verbo se fez carne. E o que mais? E vimos, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Os irmãos estão acompanhando, irmãos. É isso. Então, irmãos, a mesma dificuldade que hoje se existe também. É triste nós vermos discípulos, verdadeiros servos do Senhor, cristãos, de fato, que têm já uma caminhada com o Senhor Jesus, se sucumbir a essas doutrinas heréticas que estão surgindo por aí. É triste ver irmãos nossos de batalha, de lado a lado, de ombro, de se esforçar diariamente. Eles, irmãos, já estão sendo adeptos a essas doutrinas que está disseminada em nosso meio. Que triste é ver isso, irmãos. Assim como existia entre os discípulos de Jesus também essa dificuldade. Ora, isso não é incomum, porque a mesma dificuldade dos discípulos de Cristo hoje entenderem isso, os discípulos de Cristo da primeira geração também tinham essa dificuldade. Olha, que andaram com o Mestre, ora, que viram que ninguém viu, viram milagres, prodígios do nosso Senhor Jesus, e ainda assim, queridos, havia uma certa dificuldade de entender que Jesus era Deus, que Jesus, irmãos, era soberano. Então, hoje há um espelho daquilo que já estava posto lá no primeiro século, em que verdadeiros discípulos e que acompanharam, foram testemunhas, olharam, viram, testificaram o que Jesus fez, mas ainda assim, eles não tinham entendimento. Pois isso está na palavra, em João 14, versículo 8. Havia um discípulo que não entendeu, no final do ministério de Jesus, quem Jesus era. É muito importante eu e você entendermos. O próprio Jesus traz o ensino justamente, o exortando Felipe, um discípulo dele, de que quem ele era e o que Felipe esperava. Porque Felipe faz uma pergunta, não é, irmãos? A Deus, a Jesus ali naquela hora. O que ele fala para Jesus? Senhor, mostra-nos o Pai. E o que mais? E que nos basta. Então, quer dizer, já não havia ainda bastado tudo que Jesus fez, e todos os milagres que Jesus havia feito, de tudo que ele tinha feito, ressuscitado mortos, multiplicado os pães. Já não bastava para Felipe tudo que o mestre já havia feito. E ele chega em Jesus e diz, Jesus, mostra-nos o Pai, já basta. Olha só, irmãos. É um espelho hoje de uma geração de cristão que também não acredita na soberania do nosso Jesus. Olha que coisa triste, que coisa séria, irmãos. Felipe estava perguntando, Senhor, vai nos bastar se o Senhor nos mostrar o Pai, ponto. É o mesmo questionamento dos judeus da época, dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, de que queria ver um sinal da parte de Jesus que o comprovasse que ele de fato era o Filho de Deus. Mas Felipe não se esperava isso, porque Jesus estava, eu estou tanto tempo com vocês, olha eu fiz tantas coisas, e Jesus disse para ele, olha que duro para Jesus dizer isso,
Felipe, eu estou tanto tempo convosco e não tem desconhecido a mim, Felipe. Não tem me desconhecido, Felipe. A pergunta que Jesus faz para Felipe é a mesma pergunta que ecoa hoje em nossos tempos, dentro de uma geração que não compreendeu quem é Jesus e o que ele representa e o que ele fez pela humanidade. Mas aí, irmãos, o que acontece? Jesus, ele pergunta, olha, Felipe, era sim uma característica de Jesus, os questionamentos daquilo que as pessoas viam para ele. E esse é o questionamento para Felipe. Felipe, tanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido. Quem me vê a mim, vê quem? O Pai. E como é que você continua perguntando, Felipe? Mostra o Pai. É a realidade que temos vivido, querido. Esta doutrina que tem se alastrado é só mais uma de tantas outras que estão por aí. Mas você deve ter cuidado. Não se assemelhe àquilo que Felipe fez. E que talvez tenha uma dúvida no teu coração. Que está dizendo, quem é Jesus? O que ele fez? E esses questionamentos, irmãos, eles podem e precisam ser rechaçados pela palavra. Porque a palavra ela é clara, e João, o capítulo, o evangelho inteiro de João, assim como as cartas, não só, mas também a Bíblia inteira enfatiza, principalmente o Novo Testamento enfatiza Jesus como alguém soberano, como um Deus. E nós não podemos duvidar, irmãos, da soberania do nosso Senhor. Irmãos, cuidado. Querem tentar persuadir os discípulos de Cristo nesta última hora. É um momento, irmãos, de guerra e de luta que você precisa resistir. Porque senão, essas doutrinas que estão postas aí vão vir até você e vão te pegar. E se te pegar e se você der ouvidos, você já era. Vai estar junto com eles e as dúvidas começarem a entrar, vai entrar. E daqui a um pouco você está totalmente comprometido com elas. Não se deixe, irmão, se enganar. Cuidado! Você é o discípulo da última hora. Você, irmãos, foi preparado, está sendo preparado para esse momento mesmo, é de guerra, contexto de guerra espiritual, em que você precisa refutar todas essas doutrinas, deixa para lá, fique só com a verdade. Quem que é a verdade? É a palavra de Deus. Glórias ao Senhor, irmãos, cuidado! E será, irmãos, e aí a pergunta eu preciso perguntar, se entre nós há alguma dúvida de quem é Jesus para você? Será que há alguma confusão hoje aqui na minha e na sua mente de quem é Jesus de fato? De o que ele fez por nós? Será que existe ou não? Existe aqui? Não existe nenhuma dúvida de quem é Jesus. Glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus que nós entendemos que Jesus é soberano. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, eles podem até continuar criando suas doutrinas falsas por aí, a respeito do nosso Senhor Jesus. Por que vão continuar até mesmo? Porque eles têm que fazer o papel deles, não é? De proliferarem doutrinas demoníacas, doutrinas heréticas, uma centena que está posta aí. Pode até continuar, pode até tentar, irmãos, criar essas heresias que tentam diminuir o nome do nosso Senhor Jesus, mas nada do que eles fizerem vai tirar de nós a certeza que está no nosso coração. Louvado seja o Senhor, irmãos, de que quem Jesus é e o que ele fez por nós, hein? Ninguém vai conseguir apagar, irmãos. A verdade está intrínseca e ela esteja no teu coração. Esteja, irmãos, em nossa mente de que Jesus é o Senhor. De que Jesus estava no princípio com Deus. E que sem Ele, nada do que foi feito se fez. E que Ele veio à terra concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Nasceu e ali viveu como nós, né? Mas também batizou-se, sofreu tentação no deserto 40 dias, mas ele venceu o inimigo. A maior vitória foi lá, quando ele ressurgiu, porque ele vence a morte e vence o inferno. As chaves do inferno e da morte estão com ele, e ninguém tira dele. Ele tem todo o poder, me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Esse é o Deus, irmãos. Nunca se esqueça disso. Ele é soberano. E ainda estou no versículo 1, porque nós falamos que ele está dizendo no princípio, desde o princípio ele era. Mas o que ouvimos, o que vimos, o que mais? O que os nossos olhos viram e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. Ok, irmãos? A palavra
da vida. Eu estou em 1 João, irmãos. Quem está comigo? Amém? 1 João. Nós estamos fazendo essa transição em João do Evangelho também, né? Lá e cá. Mas nós estamos em 1 João também. Fique atento. Então, irmãos, ele diz, em seguida, a continuação do versículo, querido, ele fala não só dele, mas também dos seus compatriotas, dos seus irmãos, dos seus discípulos. Por que nós entendemos isso? Porque ele não está falando de uma maneira do singular. Ele está falando de uma forma do plural, né? Então ele está colocando o que temos, o que ouvimos, o que mais? O que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, a palavra da vida. Ei, irmãos? Então, ouviram, viram, contemplaram. O que é contemplar? Testificar, irmãos, de uma maneira ocular e também tocaram. Tudo isso, irmãos, para um propósito maior. A de quê? De se tornarem apóstolos. Apóstolos. Mas não, irmãos, em serem apóstolos num contexto que hoje nós estamos hoje, o molde de hoje. Há uma banalização do termo aí, não é? Em que apóstolo significa ter títulos, poder, status. Há uma banalização, e não é isso. Mas sim, irmão, ser apóstolo, na etimologia da palavra, que significa aquele que é mandado em missão. É um mensageiro. João se coloca, pois ele ouviu, ele viu, ele testificou, ele ouviu, foi ocular e tocou a palavra da vida. Dessa forma, então, ele precisava, porque Jesus ensinou para eles, então eles tinham que passar adiante a palavra que eles mesmos estão dizendo, que ouviu, que viu, que testificou e que tocou. Então eram mensageiros, então eles tinham que enviar e disseminar a mensagem que eles ouviram, que viram e que, irmãos, contemplaram. Esse é um verdadeiro apóstolo. O nome mensageiro está inserido dentro do apóstolo, não nesse modo que estamos vendo aí. Mas então, irmãos, eles tinham que levar essa mensagem. E o versículo 2, que diz aí para nós, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos o quê? A vida eterna, que estava com quem? Com o Pai, e nos foi manifestada. Glórias a Deus. Mais uma vez, João reforça sua missão. De que, irmãos? Testificar, anunciar que Jesus também é a vida eterna. Oh, glória! A vida eterna é Jesus, irmãos. Vira e mexe, nós vemos no noticiário pessoas ricas fazendo um monte de coisa, né, para tentar rejuvenescer. Esses dias eu estava vendo a notícia que um bilionário de 45 anos queria ter a idade de 18 anos. Queria voltar aos seus 18 anos. E ele disse que vai conseguir, né? Vai conseguir voltar aos seus 18 anos com tudo que ele, toda aquela as tecnologia, com uma alimentação restrita, né? Gastando milhões por ano para se tornar, voltar a ter os 18 anos que tinha. Com 45 anos. Ele quer voltar a ter os 18 anos. O sujeito até fez transfusão de sangue do seu filho para ele. Verdadeiras, irmãos, coisas não têm impossíveis para essas pessoas. Então eles fazem essas transfusões, porque o sangue do filho é mais novo. Então ele quer que o sangue do filho passe para ele, e aí assim ele pode então rejuvenescer até chegar aos 18 anos de idade, que ele quer. Gasta milhões. Assim como ele, irmãos, não só ele, mas muitos têm feito, muitos milionários, muitas pessoas ricas estão fazendo isso. Você sabe, não é? Fazendo até coisas, irmãos, que até nem mesmo convém falar aqui. Mas cada um deles prestarão contas para Deus do que estão fazendo. Não há mais limites para o ser humano. Acham que porque tem dinheiro podem tudo na vida, mas há um dia vão comparecer diante de um tribunal e nesse tribunal estará Jesus. E aí vão ter que prestar conta do que estão fazendo. Não convém nem bom falar aqui o que tem feito. Tem sido feito para rejuvenescerem. Coisas terríveis. Tudo isso obcecado num caminho errado estão. Além de prestarem conta, estão gastando tempo e dinheiro. Por quê, irmãos? Não vão conseguir. Porque a morte é certa. A morte chega e ela é certa. Não vão conseguir. Seria mais fácil e mais inteligente eles se renderem
aquele que se fez carne, o Verbo de Deus, Jesus Cristo. É mais inteligente e mais fácil, pois somente Jesus, irmãos, pode nos dar a vida eterna, hein? Ora, João está dizendo que ele é a vida eterna. É assim que João 11:25 está dizendo, a resposta que Jesus dá para Marta e Maria, na questão de Lázaro, que já tinha sido morto. Marta diz, eu sei, Jesus, que ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus chega para ela e diz, olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha só o poder de Jesus. Ainda querem diminuir essa soberania, mas ele, irmãos, tem todo o poder. Jesus disse, eu sou a ressurreição, Marta, eu sou a vida, eu sou tudo. Glórias a Deus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja no caixão, ainda que esteja debaixo da terra, viverá. Olha o poder de Deus, pois ele venceu a morte, irmãos. Ele tem a vida. Ele tem a vida eterna, queridos. Glórias a Deus, é nele que está a vida. Eu falo aqui, irmão, sem medo de errar, que a melhor e a maior decisão que nós tomamos na nossa vida foi se render aos pés de Jesus. Eu falo por você também. A melhor decisão que você tomou na tua vida foi se render aos pés de Jesus. Não foi? Qual foi a melhor decisão nossa? Foi essa, não foi, meu irmão? Se render aos pés de Jesus, aquele que pôde nos dar a vida eterna e vida com abundância. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que você nunca se esqueça disso. Essa foi a melhor decisão que você tomou na tua vida, se render aos pés do soberano Jesus Cristo. Mas o Evangelho, irmãos, ele tem tanto poder, porque também através da disseminação dos apóstolos, através de João ouvir, testificar, ele começa também a expandir esse evangelho. Mas dentro desse evangelho, e a característica que é do evangelho, de se anunciar, de levar a mensagem, existe algo intrínseco muito importante e o que nós estamos fazendo aqui, porque o evangelho também, ele é gerador de comunhão também, não é? O evangelho gera comunhão, olha o poder que existe no evangelho. Na mensagem da cruz. Porque, irmãos, ele diz no versículo 3, o que vimos, eu vimos, isto vos anunciando. Olha, ele está levando a mensagem, ele está anunciando. Mas em seguida ele diz, para que também tenhais o quê? Comunhão convosco. Ele está falando sobre comunhão. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha, glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque aquilo que foi visto e ouvido pelos discípulos da primeira geração chegou até nós. E uma vez chegando até nós, irmãos, desfrutamos desta mensagem, glória a Deus. E pudemos ouvir, né? E pela fé, nós não vimos, mas pela fé, nós então cremos em Jesus Cristo, né? Que fez por nós o que ninguém poderia fazer. Louvado seja o Senhor, irmãos. O efeito que esse anúncio fez, essa mensagem que foi levada até nós, irmãos, foi extraordinário. Além de nos trazer a salvação, que já por si só já é maravilhoso, né? Já por si só já é maravilhoso, irmãos. Nos deu uma chance, uma oportunidade de termos uma comunhão, irmãos. Uma comunhão linda e maravilhosa. Uma comunhão, irmãos, que é extraordinário. E nós, como discípulos que fomos, irmãos, que foi entregue para nós essa mensagem, o nosso dever como filhos e servas do Senhor é o quê? É, irmãos, estar fazendo a manutenção desta comunhão e zelar por ela, é? Amém, irmãos? Zele sempre pela comunhão. Isso é muito importante. Não sei se você sabe, o móvel mais importante que nós temos aqui dentro. O móvel mais importante que nós temos aqui não são as cadeiras, nem muito menos a televisão, nem muito menos lá fora. O móvel mais importante está dentro da cozinha, é lá, no canto direito ou esquerdo, para quem vem de lá, né? É a mesa. A mesa, irmãos. A mesa é um móvel importantíssimo dentro de uma casa e dentro dessa congregação isso tem feito toda a diferença. Pois é nela, irmãos, que nós compartilhamos um alimento, não é? É nela que nós sentamos e compartilhamos nossas histórias, nossas histórias de vida, conversamos, não é? É nela que nós, irmãos, conversamos, nós unimos mais. É na mesa que nós comemos e estreitamos os nossos laços. Glória a Deus. Isso é zelar pela comunhão. É participar, irmãos, dessa comunhão plena. Porque Jesus nos deu essa chance.
E nós não podemos tirar, irmãos, e deixar de lado. Nós devemos aproveitar ao máximo essa comunhão, de sentarmos à mesa. Eu sei que não há cadeiras o suficiente. Quem dera se tivéssemos uma mesa gigantesca e todos pudessem sentar à volta dela. Louvado seja Deus, e partilharmos uma comunhão, um alimento. Pois assim era a ceia, irmãos, antigamente. A festa do amor, ágape, que todos os irmãos traziam ali os seus alimentos e compartilhavam ali com todos, o alimento. Seja rico ou seja pobre. O pobre que não tinha era compensado por o rico que era abastado e trazia o alimento. E ali eles sentavam e ceavam. Era a ceia de antigamente. E hoje, irmãos, nós temos mantido esta incumbência e essa filosofia de temos um alimento depois do culto. Isso é muito importante para a nossa comunhão, irmãos? Há muitos que não dão a mínima, mas nós temos visto a importância da mesa, irmãos, aqui nesta congregação. Louvo a Deus sempre, todos os dias, pelo esforço que vocês têm feito de zelarem pela essa comunhão. Como é lindo, como é maravilhoso. E eu louvo a Deus por cada um de vocês, pelo esforço que cada um tem feito em zelar pela comunhão entre nós. O esforço que todos vocês têm feito, isso é louvável e glórias a Deus por isso, respeitando todo mundo, sabe? As diferenças doutrinárias até mesmo, que não vamos levar à salvação, mas é uma diferença, mas a gente respeita todos os irmãos, respeitando a personalidade, respeitando todos os irmãos, o carinho, o afeto que todos têm um para com o outro. Olha que coisa linda. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso nós não podemos perder, a essência. Todos nós conhecemos todos, sabemos o nome de todos, não é? Todos sabemos o nome da pessoa que senta ao lado, da pessoa que senta do outro lado, Sabemos o nome das crianças, que coisa linda. Isso é comunhão, irmãos. Isso é zelar pela comunhão. Que coisa linda, irmãos. Louvado seja o Senhor, irmãos, que nós temos prezado pela comunhão que Jesus tanto sofreu para que tivéssemos. Que nós não venhamos jogar fora e zelar, se esforçar a cada dia por essa comunhão plena. Louvado seja o Senhor, irmãos. Glórias a Deus. Nós oramos um pelos outros. Comunhão é isso. É depois do culto, mesmo após um culto, você ter um compromisso e você ainda ter tempo, 5 minutos no mínimo, para estar com os irmãos à mesa, né? Comendo, participando do alimento. Isso é muito importante. Você não faz ideia da importância que existe nesse ato que você está dando, na comunhão que você tem dado valor e estado ali à mesa, sentando, conversando pelo menos com o irmão e ir, chegar, cumprimentar o irmão e sair também, sem antes cumprimentar o irmão. Coisa linda isso, irmãos. Isso é você se preocupar em zelar pela comunhão. Isso nós não podemos perder jamais. Se um dia perdemos, estaremos, irmãos, entristecendo o coração do nosso Senhor Jesus. Que essa é a nossa oração. Junte-se a mim a orar cada vez mais pela comunhão nossa plena, para que nós continuemos se esforçando, zelando pela comunhão, zelando por aquilo que o Senhor nos deixou, irmãos. Zele pela comunhão, isso é muito importante, para a glória do Senhor. E aqui, irmãos, está mais um fato, que você possa continuar zelando, porque o apóstolo está falando na sua carta pela comunhão que nós devemos ter. E, irmãos, é importante dizer que se nós continuarmos zelando por essa comunhão, é um fato, isso não é nenhuma dúvida, é um fato. Se nós continuarmos, cada um de nós lutando, zelando para que essa comunhão continue todos os dias, todas as vezes que nos reunimos, nós, irmãos, estaremos agradando o coração do nosso Senhor Jesus, né? Estaremos deixando Jesus feliz, irmãos. Olha que coisa linda. E o Senhor Jesus continuará se alegrando de nós e a gente também se alegra, né, irmão? Todos nós se alegramos quando estamos juntos, não é? Eu creio que é uma alegria quando nós nos reunimos, né? Quando nós já pensamos, poxa, eu vou lá ter a comunhão com os meus irmãos, vou ver os meus irmãos, coisa linda e maravilhosa estar com os irmãos. E isso nos traz alegria também. Não só enche o coração de Deus de alegria, mas como o nosso coração se enche de alegria, não é, queridos? Louvado seja o Senhor. Quantos aqui amam essa comunhão, hein, irmãos? Todos amamos estar juntos. Glórias ao nome do Senhor por isso. Glórias a Deus. E é isso que 1 João, o versículo 4, ele diz, dessa alegria. Estas coisas vos escrevemos, para quê, irmãos? Para que o vosso gozo e alegria se cumpra. Amém? Essa é a alegria que nós devemos. Então João escreve para que a alegria, o gozo se cumpra
e que esse efeito seja cada vez mais verdadeiro, essa comunhão, essa unidade. Amém, meus irmãos?